Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar uma continuidade do assunto sobre o 8º mandamento. Mas antes de nós começar, farei uma breve oração. Bondoso Pai, pedimos que o Espírito Santo nos ajude a entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O 8º mandamento, ele parece ser tão pequeno quando se diz, não furtarás. E está em Êxodo capítulo 20, no versículo 15. Nós terminamos um vídeo anterior, que dizia, Paulo devemos trabalhar e fazer com as próprias mãos, o que é bom para que possamos acudir o necessitado. O tipo mais perigoso do algo por nada é o que tentamos levar para nosso relacionamento com Deus. Devo admitir que aqui nos aventuramos em uma área traiçoeira, na qual é fácil ficarmos confusos, porque a Bíblia diz que a salvação é um dom gratuito. Na verdade, essa é a mensagem essencial do Evangelho. Boas obras jamais obterão a salvação para alguém e nunca obterão. O problema surge quando algumas pessoas entendem que as boas obras não são importantes, ou que podemos ter uma religião do tipo lanchonete, observado os mandamentos dos quais gostamos e considerando os outros abolidos pela graça. Acaso podemos dizer que fomos salvos se continuamos a passar por alto o que Deus ordenou nos 10 mandamentos ou em qualquer outra parte da Bíblia? João responde a essa pergunta de modo eloquente. O Evangelho em voga hoje apresenta uma falsa esperança aos pecadores. Promete que podem ter a vida eterna e ainda assim continuar vivendo em rebelião contra Deus. Na realidade, encoraja as pessoas a declarar Jesus como Salvador, mas odiar o compromisso de obedecer como Senhor. Promete salvação do inferno, mas não necessariamente libertação da iniquidade. Oferece falsa segurança às pessoas que se deleitam nos pecados da carne e desdenham o caminho da santidade. Ao separar a fé da fidelidade, esse evangelho ensina que a aquiescência intelectual é tão válida quanto uma obediência sincera à verdade. Dien chamou isso de graça barata. Não muito tempo antes de sua morte, ele escreveu: graça barata é pregar o perdão sem exigir arrependimento, batismo sem disciplina, comunhão sem confissão. Graça barata. E graça sem discipulado, graça sem a cruz, graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A graça é o coração do Evangelho. Significa que podemos ir a Jesus assim como estamos, sem esperar até sermos suficientemente bons. Não precisamos entrar pela porta dos fundos, mesmo quando nosso cartão esteja todo marcado com o registro de nossos fracassos e erros. Por incrível que pareça, o Evangelho nos diz que podemos achegar-se a nós, a Deus, confiantemente. Hebreus capítulo 4 e versículo 16. Mas essa graça espantosa significa que podemos simplesmente continuar pecando de maneira ousada. O apóstolo Paulo sabia que era isso que algumas pessoas pensavam. Por isso perguntou-lhe: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Romanos capítulo 6 e versículo 1.
A mais eloquente resposta que já ouvi para essa pergunta vem de um homem que nada tem de eloquente. Berg Jones era um criminoso amargo e perigoso, considerado incorrigível pelas autoridades da penitenciária estadual de Oregon. Mas num dia glorioso, Jesus encontrou lugar no coração dele e quando isso aconteceu, tudo mudou. Não muito tempo depois, Berg escreveu que alguém perguntara se ele já havia sentido o desejo de voltar à vida que levava antes de conhecer Jesus. Essa pergunta lhe pareceu totalmente absurda. Ele a comparou a um homem que está sendo resgatado de uma fossa sanitária e depois quer saltar de volta para dentro dela, sabendo muito bem que lá dentro só há podridão e morte. Por que iria alguém preferir um esgoto quando Jesus oferece saúde e cura para a alma? A resposta para a graça barata, declarou. E Jesus Cristo, vivo e encarnado. Este é um bom lugar para relembrar uma promessa que fiz no capítulo de abertura. Prometi numa pedir que você aceitasse cegamente qualquer coisa que eu dissesse. Deste assunto extremamente importante. Ao contrário, ele ia dar-lhe ampla oportunidade de verificar e provar por si mesmo a validade dos princípios expostos, e essa verificação está a aplicação. Espero que vocês já tenham começado a testar esse princípio na sua vida, fazendo deles uma parte de seu universo. Se já o fez, sabe do que estou falando, porque o resultado são imediatos e profundamente satisfatórios. Queridos, é muito importante observar os mandamentos. Sei que somos salvos pela graça de Cristo, mas salvos uma vez não é salvos para sempre, porque eu posso estar salvo agora por aceitar a graça gratuita de Jesus, que pagou o preço por mim, mas logo poucos segundos depois, se eu não observar os mandamentos de Cristo, certamente eu vou pecar novamente. E se estou em pecado, estou na morte. E para me nascer vivo, fiel a Cristo, eu preciso observar os mandamentos de Deus. Eu preciso fazer e obedecer, não só os 10 mandamentos, não, mas toda a ordenança da Bíblia que Ele ordena para o nosso bem, para nos manter salvos, para nos santificar, para que naquele dia, quando Jesus voltar, poderemos estar em pé diante dele e dizer: esse é o Jesus o qual pagou o preço dos meus pecados e está voltando para me buscar. Que dia maravilhoso será este. Eu creio que todos que estão me escutando também têm esse desejo, assim como eu. E se esse for o seu desejo, ore comigo agora. Bondoso Pai, desejamos estar pronto, preparados e de pé diante de Ti no dia que o Senhor voltar. Nos ajuda a nos preparar, nos santificar, obedecer toda a Tua palavra, fazer sempre-se a Tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo.